Bom dia a todos, aqueles a quem nós não podemos cumprimentar diretamente. Nós vamos dar início a mais uma atividade do sábado da manhã, que é o Espírito em Foco, com o objetivo de meditarmos um pouco, refletirmos um pouco a respeito dos nossos sentimentos, da forma como nós gerenciamos nossas vidas, nossas emoções, com o objetivo de melhorarmos a nossa caminhada nessa existência, né? Como nós colocamos na própria prece, tudo que vai nos acontecer, tudo que vai modificar ou dar um rumo à nossa vida, vai partir de dentro de nós. As coisas, a gente muitas vezes fica aguardando que as coisas se modifiquem, né? É um dos pontos da reflexão dessa manhã. Nós protelamos e acreditamos que as coisas vão, de maneira mágica, ou alguma coisa especial vai acontecer, que vai mudar as coisas e transformar o nosso futuro, né? Quando em verdade, tudo que vai nos acontecer, todas as programações, todos os delineamentos da nossa vida vão partir de dentro de nós. Uma tomada de decisão, uma mudança de consciência, uma mudança de pensamento e sentimento altera profundamente a nossa vida. Então, isso só depende de nós. E nós estamos falando exatamente a respeito desse assunto, que é a incerteza do futuro. Estamos trabalhando com a Joana, né, sobre a incerteza do futuro. E que nós precisamos tomar decisões, né? Precisamos buscar aproveitar as oportunidades para podermos ir definindo a nossa vida, essa caminhada, pelo menos naquilo que depende de nós. Se alguma coisa nos alcançar, sem que a gente, de alguma maneira, possa evitar, sem que isso vai ser considerado uma fatalidade, nós não vamos poder fazer muita coisa a respeito. Mesmo as fatalidades, diz o Livro dos Espíritos, nós podemos amenizar com a nossa maneira de ser, né? Mesmo que nós tenhamos programado aí alguma coisa que vai nos acontecer, que nós temos que passar como uma prova, como até uma expiação, isso pode ser modificado com a nossa caminhada. Em trânsito na vida, nós podemos ir mudando essa caminhada à medida que vamos tomando nossas decisões e vamos agindo. Como também podemos complicar as coisas ainda mais. Ou seja, se nós não lidarmos bem com as nossas emoções e sentimentos, nós podemos alterar a nossa programação para pior, né? Mas o ideal é modificá-la para melhor. Nós viemos à Terra para trabalharmos essas questões que nos trouxeram aqui, encarnados, essa herança espiritual que veio conosco, que é produto de tudo que nós já vivemos, do que nós já fomos, do que nós já experimentamos, das nossas decisões, das nossas escolhas. Nós reencarnamos com esta bagagem, né? Estamos como nos fizemos. E viemos para alterar muita coisa. Reencarnamos para alterar muita coisa, para modificar muita coisa. Justamente para que, nos desafios da vida, pudéssemos ir tomando melhores decisões. Fôssemos interpretando melhor as coisas e tomando melhores decisões. Mas nós somos espíritos antigos, que trazemos vícios e fixações muito sérias. E essas fixações, elas se manifestam em nós em forma de tendências, que faz com que o nosso pensamento e o nosso sentimento girem em torno de alguns procedimentos já muito conhecidos nossos. E a gente, para a mudança, nós somos frágeis ainda, somos bastante frágeis. Então a doutrina espírita propõe essa renovação, que a gente se renove, que a gente aproveite a oportunidade da encarnação para irmos nos fortalecendo, né? Para irmos crescendo e aprendendo. Então, a Joana coloca aqui, então, que quando nós tomamos decisões, né, quando a gente não deixa as coisas acontecerem sem a nossa participação, porque as coisas não vão se resolver de maneira mágica. Tem gente que fala, o tempo resolve as coisas. Depende. Tem que colocar aí um parêntese, né? O tempo é um aliado, mas ele não resolve por nós. Em alguns casos ele até complica, até fica pior. Se algumas decisões não forem tomadas a tempo, em algumas coisas, elas poderão nos trazer dissabores ou até comprometimentos irreversíveis. Então, o tempo ajuda-nos sim, mas ele depende da nossa decisão e atitude para que algumas coisas possam ser modificadas. E muita coisa a gente está há muito tempo empurrando, né? Nós estamos empurrando a decisão de uma coisa há muito tempo. Se nós verificarmos a nossa vida, há muitas coisas que nós estamos protelando, nós estamos empurrando, como diz o caipira, né? Estamos empurrando com a barriga. Estamos tentando acreditar que alguma coisa especial vai acontecer e vai resolver aquela situação por nós, o que não é verdade.
Se por acaso alguma coisa mudar sem que a gente tenha participação naquilo, é porque já estava na nossa programação, que seria daquela maneira. Mas a maioria das coisas que nos acontecem no círculo da nossa existência, né, depende da nossa decisão. Nós não somos autômatos cumprindo um programa, né? Deus não criou uma máquina e colocou um chip lá, agora ó, é assim que você vai viver e acabou, né? Nós não seríamos responsáveis pela nossa vida. Claro que, como eu disse, nós trouxemos algumas fatalidades sim. E muita gente fica perguntando, como que será o meu futuro? E esquece do presente. Nós precisamos modificar o que está conosco agora, nesse momento. Tudo que eu puder fazer pela minha vida, eu preciso fazer. Tudo que eu puder fazer. O que não depender de mim é porque realmente tinha que acontecer dessa maneira. E mesmo esse tinha que acontecer de alguma maneira não é uma imposição divina. Normalmente é uma escolha do próprio espírito que antes de deixar o mundo espiritual pediu aquela prova, pediu aquela dificuldade para poder educar-se, para poder resolver uma pendência que ficou para trás, um problema mal resolvido de uma outra existência. Mas aquilo que a gente pode mudar e que a gente pode fazer alguma coisa, nós temos que fazer, porque a vida não vai fazer isso por nós. Ela nos dá o tempo e nos dá as oportunidades, né? Então a Joana ela vai conversando conosco nesse nível. À medida que se conclui uma tarefa, outra se delineia e torna-se factível a sua realização. Quando nós não deixamos as coisas passar e nós tomamos decisões e procuramos resolver as coisas, vai ficando mais fácil depois os outros enfrentamentos. Vão ficando mais fáceis esses enfrentamentos. Por quê? Porque a gente vai se fortalecendo. Toda vez que a gente vence uma prova, a gente fica muito mais forte. A gente sai dessa prova muito mais forte. Né? Eu já ouvi muita gente dizer, e vocês também já ouviram, e a gente já falou aqui, né? A pessoa dizer assim, se esse fato tivesse acontecido comigo há 10 anos atrás, eu não sei o que eu faria. Acho que eu morreria, acho que eu não aguentaria, né? Aí falar, porque eu envelheci, é porque eu amadureci. Como se o envelhecimento e o amadurecimento fosse um processo mágico, que o tempo é que firmasse. Isso não é verdade, porque tem irmãozinhos nossos de cabecinha branca que tem menos juízo do que uma criança, né, do que um pequenininho. Você vê pessoas idosas tomando atitudes que você fala, meu Deus, como que essa pessoa não aprendeu nada na vida? Não é possível, né? Porque o amadurecimento, ele não se dá com o passar do tempo, mas se dá com o exercício que nós vamos fazendo através das experiências que nós vamos enfrentando, tomando bons procedimentos nelas. Então a gente precisa prestar atenção em cada coisa. Então significa que se você entende-se melhor do que 10 anos atrás, é porque você cresceu. De alguma maneira eu cresci, eu fiz alguma coisa por mim nessa caminhada. Eu melhorei, eu prestei atenção, eu mudei sentimentos, eu mudei pensamento, eu mudei atitudes. Sem mudança de sentimento, pensamento e atitudes, ninguém amadurece. E o que dá ao espírito grandeza para os enfrentamentos, segundo Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, é a maturidade do senso moral. E a maturidade do senso moral, ela não é uma coisa que se aprende, que você ensina, mas é um exercício que nós fazemos cotidianamente, prestando atenção na nossa relação com o nosso semelhante, o que nós falamos, a maneira como nós procedemos, a maneira como nós sentimos, e para irmos corrigindo isso, né? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, ciumenta, o que eu preciso fazer? Eu tenho que trabalhar a autoconfiança. Porque o ciúme não é a falta de confiança no outro, é a falta de confiança em si mesmo. O ciumento é uma pessoa que tem um conceito horrível a respeito dela mesma. Ela se deprecia ao extremo e ela não tem confiança em si mesma. Ela tem um sentimento de autodepreciação muito grande. E a gente acha que é a falta de confiança no outro. Não é. Falta de confiança em si mesmo. Porque os procedimentos dos outros, nós não precisamos tentar prever o que as pessoas vão fazer, porque isso é um problema delas. Mas o que nós vamos fazer, a gente tem que prever. Então, como é que eu vou conduzir a minha vida? Como é que eu vou conduzir a minha relação com o meu semelhante? Isso eu preciso olhar, isso eu preciso observar. Como eu estou vivendo, eu tenho que observar. Como os outros estão, não, porque isso não me interessa. Eu me recordo, e já contei para vocês isso, né, que a benfeitora disse que se nós soubéssemos as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem, nós pudéssemos estar dentro delas, saber exatamente por que elas fizeram o que fizeram, isso não nos valeria de nada. Não serviria para nós, para nada. E não faria para nós nenhum sentido. Porque quando alguém te relata o porquê que fez uma coisa, você tem uma ideia da coisa, mas não tem
a coisa integralmente. Por quê? Porque você teria que experimentar os sentimentos da pessoa, estar dentro da maturidade espiritual dela para saber por que ela fez o que fez. Isso só Deus. A Deus interessa, a nós não. Né? O Criador, sim, que conduz as nossas vidas, que vai nos dando as oportunidades de crescimento, vai conduzindo provas, inclusive, para a gente ir melhorando. Para Ele, sim, para nós, não. Então, por isso é que o Chico tinha como filosofia de vida dizer o que ele sempre dizia: tenho que dar aos outros o direito de serem o que quiserem ser, mas eu tenho que ser melhor. Nós conversamos na quarta-feira, né, dizendo que uma árvore, para que ela possa produzir, principalmente uma árvore frutífera, algumas delas, elas precisam sofrer podas. Se você não podá-las, elas vão se enchendo de galhos e não produzem mais. E aqueles galhos velhos vão chegar uma hora que eles vão apodrecer, vão estragar, e você vai ter que cortar essa árvore e jogá-la fora, porque ela não vai servir para nada. Então, se a gente quiser crescer, nós temos que aceitar as podas que a vida vai nos oferecendo. As podas no orgulho, na vaidade, no egoísmo, nas ambições, nas paixões, né? Nas nossas paixões. A gente comentava na quinta-feira ainda a respeito do ganhar dinheiro fácil, né? Eu comentava assim, muita gente quer ganhar na loteria. Ganhar na loteria como se um monte de dinheiro fosse a solução do vazio que nós temos na alma. Nós trazemos carências espirituais muito sérias, de uma evolução emocional que nós não fizemos, porque nós fomos amados e não amamos, fomos respeitados e não respeitamos, fomos cuidados, mas não cuidamos de ninguém. Nós só nos aproveitamos da vida sem nos preocuparmos em crescer emocionalmente. Então nós reencarnamos, praticamente todos nós, com lacunas afetivas muito grandes, que a gente acha que vai preencher com a presença do outro. Bom, eu vou trazer alguém para dentro do meu coração, ele vai preencher essa lacuna, esse vazio que eu sinto. Olha aí, ó, você se encaixa certinho, tá vendo? Ó? É a forma, né? Você é a pedra do meu quebra-cabeça aqui que vai encaixar direitinho, né? É a tampa do meu caldeirão, é a tampa da minha panela, né? Ninguém é tampa da panela de ninguém, ninguém é tampa do caldeirão de ninguém, ninguém é a metade de ninguém. Isso é um grande engano nosso. A alma gêmea não é a metade do outro, né? A alma gêmea é um espírito que cresceu emocionalmente, evolutivamente junto com o outro e se tornaram afins pelos mesmos desejos, pelas mesmas atitudes, pelos mesmos sentimentos. Isso é alma gêmea. Ninguém nasceu destinado ou predestinado um para o outro. Isso é um grande engano. Ninguém nasceu predestinado para ninguém. Então nós temos essas ideias equivocadas a respeito da nossa vida, como se alguma coisa fosse acontecer que fosse mudar e preencher a lacuna, o vazio que nós trazemos de outras vidas pela falta do exercício do amor, né? Não tem outra coisa que vai nos tirar dessa dificuldade, desse marasmo da nossa vida, senão o amor verdadeiro, né? Só que a gente não sabe amar ainda. Nós precisamos ainda exercitar esse sentimento. Então a gente acha que é o outro. Então eu acho que se eu jogar na loteria e ganhar um monte de dinheiro, eu vou preencher, né, esse vazio. Tem até um chavão popular que diz assim, né, que o dinheiro não traz felicidade, ele compra. Engano. Isso é um ditado chulo, sem nenhum sentido. O dinheiro compra coisas, pode até corromper pessoas, trazer pessoas para perto, mas você não traz o sentimento de ninguém, você não muda nada em coisa nenhuma com o dinheiro. E tudo que nós precisamos já está conosco. O problema da ambição, do controle das nossas paixões é esse, que a gente é ambicioso, por conta dos vazios. Porque se a gente perceber as almas nobres da humanidade que vieram aqui, trabalharam e estão trabalhando pela humanidade, nenhum deles nasceu em berço de ouro. Nenhum deles tem qualquer coisa materialmente deles mesmos. Basta olharmos. Se a gente pegar os exemplos mais modernos, né? O Chico, que viveu 92 anos da sua vida, desde os 5 anos de idade, lambendo ferida dos outros, quando a madrasta fazia ele lamber a ferida dos outros, dos próprios irmãos, né? Tinha que lamber a ferida. Quando tinha garfos espetados na sua barriga, um missionário recebe isso. Ao invés de receber um monte de dinheiro, recebe a oportunidade de testar a sua fé, a sua confiança em Deus e realizar o seu trabalho, porque são almas nobres. A gente, tendo tudo, não consegue fazer nada. Quem de nós sofreu horrores, né, no trato, nunca teve um quantum de afetividade? Todos temos. Todos temos.
Mas nós reclamamos, lamentamos, porque nós queremos preencher o vazio que está em nós com os outros ou com coisas. E a gente fica sempre projetando um futuro assim. Bom, amanhã eu vou ganhar na loteria. Na próxima hora que o cara falar as pedras lá, os números, o meu número vai estar lá. Eu vou ganhar. Né? Ou vou conquistar aquela pessoa, ou trazê-la para perto. A gente pode fazer tudo isso. Pode ganhar na loteria, que seria um desastre para a maioria de nós. Um desastre. Para a maioria de nós seria verdadeiramente um desastre. Nós simplesmente traríamos de volta velhas paixões adormecidas que poderiam acabar com a nossa vida, espiritualmente falando. A gente poderia até ter um monte de coisa, mas o que é mais valioso a gente já tem. Nós temos amores que são verdadeiros tesouros que nós não valorizamos. Pais dedicados, mães dedicadas, irmãos, amigos, que nos amam, que oram por nós, que querem o nosso bem. Temos um trabalho, temos coisas à nossa volta valiosíssimas. Tem gente que daria metade da vida para ter o que a gente tem. Para morar onde a gente mora, para estar com quem a gente está. Metade da vida. E a gente acha que falta alguma coisa. Estamos sempre achando que está faltando alguma coisa. Sabe por que a gente sempre acha? Porque o buraco é aqui dentro. Né? Nós abrimos uma erosão na alma tão grande que agora a gente quer fechar ela com coisas. Juntando coisas. Trazendo o maior número de pessoas para dentro. Para ver se esse buraco preenche. Mas não preenche. Porque esse vazio é um vazio, na verdade, de sentimentos. E sentimentos nós não compramos, nós não alugamos, nós não emprestamos. Não tem jeito. É alguma coisa que eu preciso desenvolver, que eu preciso me dedicar, que eu preciso desenvolver. Um dos primeiros caminhos, né, ou como dizer assim, um dos primeiros procedimentos a se tomar para o desenvolvimento do sentimento é a aceitação. A aceitação não é cruzar os braços passivamente para que a vida aconteça como ela tem que acontecer. Não. A aceitação é não nos revoltarmos contra a dinâmica existencial que nós estamos experimentando. E avaliarmos se alguns dos problemas que nós estamos vivendo não é por nossa culpa, não é pelos procedimentos que nós tomamos agora. Muita coisa está nos acontecendo que é produto de atitudes que nós já tomamos nessa existência, que complicou mais ainda a situação. Tudo bem, seja uma coisa, seja outra, nós temos que nos resignar. A resignação é a aceitação, não é cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu. É lutar, buscar o que a gente tem como ideal e não como ambição, né? Lembrarmos de substituir as nossas ambições por ideais, que é uma diferença muito grande, por isso que eu pus aqui em verde, né? O idealista tem esperança, ele almeja chegar a algum lugar e ele vai cumprindo etapas, ele vai trabalhando as etapas da sua vida sem ansiedades e vai chegar onde tiver que chegar. Muito distante, eu acredito, do lugar que ele planejou, mas bem mais longe do lugar que ele iniciou, com certeza. Ele sai daqui, talvez não chegue aqui, mas ele imaginaria que chegaria aqui, mas ele chega além do limite que ele programou se ele se esforçar. Porque Deus sempre concede oportunidades ao espírito que está caminhando, que está trabalhando, que está lutando. É a lei do mérito, mérito e demérito. Se eu trabalho, se eu luto pela vida, sem ambicionar coisa nenhuma, mas como idealismo, eu caminho e vou chegar muito mais longe do que eu programei. Programei na minha existência chegar a determinado lugar. Posso chegar muito mais longe do que isso. Mas talvez não chegue onde eu imagino que eu chegaria. Aqui como encarnado. Por conta das nossas paixões que querem guiar os nossos sentimentos e transformam os nossos ideais muitas vezes em ilusões. Vivemos iludidos. Disse-me um espírito amigo, certa feita, nós estávamos conversando com a mocidade, e a gente está conversando de planos do futuro, né, com os jovens. E um espírito amigo que estava com a equipe do Ivan de Albuquerque, ele disse assim, que a melhor coisa que pode nos acontecer nesse mundo é nos desiludirmos. Que a desilusão é a melhor coisa que tem. Que quando você se desilude, você volta para a realidade, para começar de novo. E o iludido continua num barco sem rumo, sem saber para onde está navegando. Então ele diz assim, olha, quando uma pessoa fala, me desiludi com fulano, me desiludi com aquela situação, me desiludi, ele, graças a Deus, que bom que você se desiludiu. Sofri uma desilusão. Sofreu não, meu filho, você ganhou de presente uma desilusão.
com um pacote, com a fita colorida, um pacote bonito, muito bem feito, né? Ganhei de presente uma desilusão, graças a Deus. Porque agora eu vou poder voltar para a realidade e trabalhar os meus ideais, não as minhas ilusões. Já contei há muito tempo para vocês de uma amiga que ela queria casar com um rapaz de qualquer jeito. E ela tinha essa ilusão, ela achava que ela tinha que casar com ele. E ela foi às raias dos absurdos, até que o cara se encheu dela e casou com ela. Ou seja, ele azucrinou tanto ele que ele casou com ela. 5 anos depois ela aparece, foi embora para São Paulo, ela aparece de volta com um filho e dizendo assim, casei com o diabo. Eu falei, mas como assim? Não era isso que você queria? Pois era, mas eu casei com o diabo, né? Como assim? Meu filho, você não conhecia o cara. Eu que achei, né, que ele era isso, que ele era aquilo, falei, não, a sua ilusão te mostrava uma pessoa diferente do que ele era, porque você queria que ele fosse assim. Suas ambições, seus interesses, seus desejos pintaram ele de um jeito. E você casou com aquela imagem. E depois teve que conviver com a realidade. Porque ninguém casa com alguém iludido e convivendo com a ilusão. Tem que conviver com a realidade. Quando você vai conviver com quem? Com a realidade. Não dá para conviver com a ilusão. E aí ela voltou e falou, eu quase morri. Se eu fico lá mais um pouco, eu tinha morrido. Ele tinha me matado. Falei, puxa, de tão triste é cômico, não é? De tão triste que é a situação, ela é cômica. Porque a pessoa lutou tanto por aquilo e depois voltou completamente desiludida. Ela falou assim, e ela disse isso, a melhor coisa da minha vida foi ter me desiludido, porque eu salvei a minha vida. Voltei, estou aqui com meu filho, pelo menos, tenho uma companhia, mas estou aqui desiludido e feliz. Olha só, desiludida e feliz. Porque saiu daquela ilusão. Viver no barco da ilusão não é bom para nenhum de nós. Não protelar, a gente não pode protelar decisões, deixar as coisas para amanhã. Nós não temos o amanhã. Jesus disse, só tendes o dia de hoje. Isso é a palavra de Jesus, do Cristo. Só tendes o dia de hoje. Então tudo que eu tiver que fazer na minha vida, eu tenho que fazer hoje. Aquilo que é possível. Hoje. Se sobrou alguma coisa, deixa para amanhã. Se você tiver o amanhã, vai fazer. Se não tiver, também tá bom, não tem problema nenhum. Nós tivemos que voltar para casa, né? Para a vida espiritual, não tem problema nenhum. Vamos voltar para casa com a tarefa até onde a gente podia fazer feita. Né? Então tomar cuidado com as ilusões. E viver iludido não é bom. Diante de vários compromissos indefinidos, os rumos se confundem e a capacidade psíquica de discernimento perde a escala de valores. À medida que eu vou adiando minhas decisões, eu começo a perder de mim mesmo aquilo que tem valor. Começo a não saber mais o que é valoroso e o que não é. Porque não tomo decisões. Quem não toma decisões passa a não saber mais o que tem valor e o que não tem valor. O que é bom e o que não é bom. Qualquer coisa está bom. Quem não toma decisão nenhuma, qualquer coisa está bom. Conheci um menino que hoje ele está diferente, porque eu frequento a casa da família. Há 8 anos atrás, quando eu conheci, o que a mãe comprasse, o menino tinha 30 anos, falar menino porque solteiro em casa, tinha 30 anos, o que a mãe comprasse para ele, estava bom. E eu estava lá e presenciei várias vezes ela chegando e entregando alguma coisa, e aí filho, gostou ele? Tá bom mãe, tá bom. Como tá bom? A cor, modelo, gostou, não gostou? Não é possível. Né? Ó, nós vamos em tal lugar, tá? Vamos a Rio Preto, vamos em tal lugar. Tá bom. Tudo bem. Mas você quer ir? Não, tá bom, tá tudo bem, tá bom, tudo bem. Uma pessoa que se submete às coisas sem decidir por si mesmo, sem tomando decisões, sem fazer escolhas nas coisas mais pequenas até as mais necessárias, ela vai perdendo a escala de valores, ela não sabe mais o que tem valor ou não. Graças a Deus ele evoluiu, depois de 8 anos, hoje ele já fala, eu não quero isso, quero aquilo. Nós sentamos à mesa, né, para fazer a refeição, e a mãe tinha colocado 3, 4 pratos, teve uma coisa que ele foi servindo, e ela disse assim, pega isso, é bom. Ele falou, não quero mãe, não gosto. E eu fiquei pensando comigo mesmo, né, falei, puxa vida, há um tempos atrás ele comeria. O que ela falou, come porque é bom, ele botaria no prato e comia. Porque ela disse que é bom, mesmo sem gostar.
Então, se nós não passamos a assumir o controle da nossa vida, principalmente no sentido benéfico, ou seja, rompendo com as coisas que nos levam a cometer atitudes que geram consequências ruins, se nós não podarmos os galhos das nossas ambições, a gente não pode acreditar que vai haver um futuro mágico, que vai lá na frente, fazendo um monte de besteira agora, acreditar que daqui a pouco nós vamos ter um futuro, um futuro positivo. É claro que o futuro é o reflexo do presente. E esse reflexo pode se dar aqui ou na vida espiritual. Por isso que a gente tem que aceitar as podas. Né? O que eu tenho que podar em mim? Qual é o galho que eu tenho que cortar? Ah, mas vai ficar uma cicatriz aí, um negócio. Mas outras folhas verdes vão cobrir essa cicatriz. Quando você corta, poda uma árvore, você olha para ela, só sobra os galhos secos. Você fala, não vai virar nada, né? Aí chove e ela fica toda verde, cresce uma copa linda, bonita, e você olha e fala, mas isso aqui não foi podado, não é possível, tá bonita, tá bela. Se você afastar os galhos verdes e olhar lá dentro, você vai ver as podas, né? Você vai ver as podas. O Chico falava assim, longe de mim chegar ao mundo espiritual sem nenhuma cicatriz adquirida aqui na vida, nas podas que eu tenho que fazer das minhas imperfeições. Porque eu ficaria envergonhado diante dos espíritos benévolos, os verdadeiros missionários, que vão estar cheios de cicatrizes de luz, porque se modificaram e trabalharam, e eu lá, um inútil, que não vai servir para nada. Longe de mim, dizia o Chico. Então nós temos que aprender isso. A gente precisa podar esses galhos das coisas que a gente não, das nossas indecisões, dos hábitos ruins, das paixões. Ah, eu não consigo deixar de fazer isso. Não consigo não, eu não quero. É mais honesto dizer, eu não quero. Não é eu não consigo, não tem o que nós não consigamos fazer. Porque o que a gente quer fazer, a gente faz. Se for alguma coisa do nosso interesse, a gente move céus e terra e faz aquilo. A gente vai onde for necessário, no fim do mundo. Se eu estiver aqui na cidade vizinha, eu não tenho dinheiro para comprar uma passagem para ir na cidade vizinha, mas arruma dinheiro para ir do outro lado do mundo. Faz o financiamento, fica 10 anos devendo, mas vai. Se a gente quiser, entendeu? Porque a gente só faz o que a gente quer. Então a gente precisa começar a controlar essas paixões que nos controlam. Não deixar ela controlar a vida da gente, né? E sermos idealistas e não ambiciosos, né? Ou iludidos, para que sentimentos novos comecem a nascer e a gente consiga programar um futuro melhor, com projeções melhores, que vão nos tornar muito mais fortes para os enfrentamentos, para que a gente possa crescer e realmente assumir o controle da nossa vida. Porque a pior coisa que pode nos acontecer é não termos o controle da nossa vida. Passarmos o controle para os outros. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Também já ouvi isso em entrevista. Pessoas dizerem assim, quando me casei, pedi para que ele cuidasse de mim, ou para que ela cuidasse de mim. E olha o que ela me fez. Olha o que ele me fez. Fala, isso é o grande engano. Pedir para alguém cuidar de você é um engano muito grande. Ninguém pode cuidar de nós. Fisicamente até pode, né? A pessoa pode até prover o nosso sustento e o conforto à nossa volta. Mas cuidar emocionalmente de nós, ninguém pode fazer isso. Como também já vi gente reclamando, dizendo, eu fiz tudo o que eu pude para o fulano ou para a fulana. E mesmo assim ela me abandonou. Ou ele me abandonou. Ou seja, nenhuma das duas situações é positiva, porque nós não controlamos ninguém, nem nos controlamos ainda, né? Não temos o controle das nossas próprias ações e reações. Então, para a gente não perder a escala de valores em nós, é preciso que a gente comece a mudar e a prestar atenção nessa caminhada. Nesta inevitável balbúrdia, ou seja, quando nós não temos o controle da nossa vida, atropelam-se os significados de qualidade, passando a ter preferências mais simples e insignificantes, enquanto os outros são atirados para uma oportunidade que a gente deseja que não chegue. Então, muitas vezes a gente quer mesmo que uma coisa não se resolva. Ah, melhor vou empurrando, deixa isso aí, depois eu resolvo. Porque não temos mais aquela escala de valores que ajude a gente a entender o significado da nossa própria vida. A gente vai sempre transferindo para depois e nos esquecemos. É como, tem um exemplo clássico, né, que são os regimes, né? Toda segunda-feira é dia de começar regime. Só que ninguém sabe qual segunda-feira vai ser essa, né? Toda segunda-feira a gente está começando um regime. Segunda eu começo.
come tudo que tem direito no fim de semana para começar na segunda. Ah, não, hoje não dá. Segunda-feira não é dia de começar regime, né? Ninguém merece. Tá bom. Aí vai para outra segunda. E assim, né? Assalta a geladeira de madrugada porque ninguém está vendo e acha que isso não vai ter efeito, não é? Levanta, assalta a geladeira de madrugada, sabotando os seus próprios projetos, né? É mais ou menos assim que a gente faz. A gente sabota. Desse modo, será feito amanhã o que não seja possível realizar hoje, sem angústia e remorso. A gente só vai conseguir realizar num outro tempo, sem remorso, o que a gente começou hoje. Se a gente começar a fazer alguma coisa, tomar uma decisão em relação ao que a gente precisa fazer, o futuro fica sem remorso. Mas se a gente não tomar decisão, a gente vai chegar no futuro com remorsos. E a Joana coloca numa outra obra, no Amor Imbatível Amor, ela fala assim: a gente só vai se arrepender de uma coisa nessa vida, de não ter amado. E a idade é a única herança ruim e pesarosa que nós vamos ter na existência, é chegar à velhice e lembrar que não amou, que não fez nada por ninguém, que não se dedicou a causa nenhuma, que não tomou atitudes para tornar melhor a vida do nosso semelhante, que não aproveitou os afetos que tinham à nossa volta, que desconsiderou amizades, que desconsiderou filhos, amigos, irmãos, pessoas queridas no trabalho. Isso vai pesar muito, que é a falta do amor. A falta do amor, sim, ela pesa terrivelmente para nós enquanto o tempo passa. Então ela fala, nós precisamos ir tomando o procedimento para irmos exercitando o amor enquanto estamos caminhando. O amor da amizade, da afetividade, em qualquer nível que ele se estabeleça. Nós não precisamos morrer de trabalhar para conquistar um futuro brilhante como nós queríamos. Nós primeiros, além de trabalhar, precisamos conviver com a família, sair com os filhos, cuidar dos filhos, aproveitar as amizades, cultivar amizades, porque os teus amigos, principalmente aqueles que são muito próximos do teu coração, provavelmente já viveram no seio da tua família no passado. Porque não dá para caber todo mundo num lugar só. Então o que Deus faz? Os afetos, muitas vezes, não vêm no círculo familiar. Ele vem em torno do círculo familiar, na condição de amigos dedicados, que não cobram nada, que são corações queridos. Pode ser que dentre esses amigos esteja um pai de uma vida passada, um esposo, uma esposa, um filho. Até mesmo naqueles que batem a porta da nossa casa, não existe o acaso. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que você pode expulsar da porta da tua casa a tua mãe, o teu pai de uma encarnação anterior. Você já pensou qual vai ser o problema, a dificuldade nossa, a hora que nós chegarmos no mundo espiritual e dizer que aquele que nós chamamos de vagabundo, de desocupado, vai trabalhar que nem eu trabalhei, vai fazer o que eu fiz, esse que você disse isso, é a tua mãe, é o teu pai que você botou para correr da porta da sua casa? Pode ser que a tua mãe e o teu pai pediu uma prova desse jeito. O teu filho, como eu fui muito irresponsável com meus bens, eu não vou ter nenhum teto para ficar embaixo. Então eu vou ter que perambular. Mas eu vou bater na porta da tua casa, porque eu sei que como você é meu filho, ou como você é meu marido, como você foi num coração querido, meu afeto, você vai me dar, você vai me acolher. E aí ele bate, toca a campainha da nossa casa, a gente fala, não tem ninguém. Né? Ou então, vai embora daqui, seu desocupado. Não tenho dinheiro para desperdiçar, para jogar fora, não. E aí você descobre depois que esse que você expulsou da frente da sua casa é um ente querido, é um coração querido de uma outra vida. Quando não, essa pessoa, esse coração querido, vem trabalhar na sua casa como serviçal da sua família. E você o trata com desprezo, o trata como um subalterno, como uma pessoa inferior. E curiosamente, esses corações queridos, por mais que você os trate mal, eles te tratam bem. Eles continuam cuidando de você, fazendo todo o serviço da sua casa, sem lamentar, sem reclamar, aceitam as humilhações e não revidam. Pode ter certeza que eles nunca vão te levar na justiça do trabalho para exigir nada, porque é o teu pai, é a tua mãe, é o teu filho, é o teu irmão. Eles nunca vão fazer nenhum mal contra você. E a gente os trata mal. E descobre depois na vida espiritual, com o coração cheio de remorso, esse é o futuro de remorso, que aquele coração que estava ali trabalhando conosco era um familiar de uma outra vida. E aí, só nos resta o quê? Pedir perdão e pedir uma oportunidade para recomeçar. Né?
Então a gente precisa pensar nessa escala de valores que nós julgamos a vida, né? Para a gente não se atormentar com elas, né? E deixar para amanhã, sem remorso, o que tiver que fazer amanhã mesmo. Então, o que eu não puder fazer, o que não for possível dentro das minhas decisões de hoje, vai ficar para depois. Mas sem remorso. Porque nós só teremos remorso daquilo que nós não tivermos iniciado ou não tivermos feito. Isso nós teremos remorso. Mas daquilo que a gente começou, que a gente está fazendo... Um dia, Maria Dolores me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela me disse: filho, o êxito de uma existência não é chegar ao final dela tendo feito tudo o que tinha que fazer. Ninguém consegue isso. Chegar ao final da vida tendo feito tudo o que precisava. Nós não vamos conseguir isso. Porque a gente até se superestima quando sai de lá, né? A gente sai do mundo espiritual se superestimando. A gente acha que vai conseguir um monte de coisa e pede um monte de coisa. Chega aqui, as coisas são difíceis. O contato humano é complicado. A gente não contava com uma série de imprevistos, principalmente daquele que vem do outro, né? Das reações do outro. Ela disse assim: não é o êxito de todas as tarefas, é nunca ter abandonado o caminho, é nunca ter deixado de tentar, nunca ter deixado de fazer. É isso o que dá ao espírito a autoridade moral quando ele chega no mundo espiritual. Que traz grandeza para o coração, é nunca ter desistido da caminhada. Nós temos pessoas difíceis conosco? Não desistamos delas. Nós não dependemos de ninguém para ser feliz. Mas se a gente amarrar nos outros as razões da nossa felicidade, com certeza vamos ser infelizes. Porque a outra pessoa está buscando a mesma coisa. A Joana de Anjos diz também assim: no mundo onde todo mundo precisa ser amado, quem vai amar? Na Terra, no mundo de provas e expiações, todos precisamos ser amados. Não tem ninguém aqui autossuficiente no amor. Então quem vai amar? Então eu, mesmo precisando ser amado, preciso começar a amar. Esse é o grande segredo da felicidade, da paz, da tranquilidade. Mesmo precisando ser amado, eu tenho que amar. Se eu quiser ser feliz. Porque está todo mundo na mesma situação. E aí a gente vai legar para o futuro, né, uma consciência sem remorsos. De ter tentado e ter feito tudo que a gente podia. De ter lutado e feito por nós e pelo semelhante tudo que nos foi possível. Deixando a cada um as razões que levaram eles a fazer o que fizeram. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: não te informe a respeito da verdade que existe nas lágrimas daqueles que te pedem. Auxilia-os. Não nos interessa se quem está pedindo está mentindo, ou está simulando, ou está fazendo o que está. Isso é um problema dele. Não te informes a respeito das razões ou da verdade que existe nas lágrimas daqueles que te pedem. Auxilia-os. Porque auxiliar é um benefício para nós e é um dever. Se aquele que está recebendo está se aproveitando de alguma situação, está criando, isso é um problema dele, não é um problema nosso. Fazer isso é transferir um resultado positivo para o futuro. Seja um futuro aqui, já nessa própria existência, seja um futuro no mundo espiritual, seja um futuro numa próxima encarnação, para que a gente não reencarne com o coração cheio de pesares. Por que as depressões graçam pela humanidade por todo lado? Porque nós reencarnamos com a alma cheia de aflições, cheia de pesares das experiências mal vividas. Depois nós esquecemos os fatos, a gente não se lembra do fato, mas o sentimento não tem como apagar. Nós reencarnamos aflitos, inseguros, exigentes. A gente exige, a gente quer, a gente precisa, quando na verdade feliz é aquele que vive como pássaro, não precisa de nada, embora conviva com tudo e com todos. Busque a construção da sua vida material, espiritual, afetiva, mas não está preso a nada. É uma alma livre, uma alma que não tem pesares. Mas por que nós temos tantos pesares assim? Nós não nos lembramos os fatos, porque Deus, na sua sabedoria, colocou-nos o véu do esquecimento, para a gente não lembrar os fatos. Mas não tem como apagar o quê? O sentimento. E aí a gente então começa a se entristecer. Não vê graça na vida, não vê sentido em nada. Prossiga mesmo assim. Já contei para vocês de uma mãe de uma amiga que viveu 50 anos em depressão. De uma depressão que ela levantava e tinha que se escorar nas coisas, porque ela não conseguia nem andar. Mas todos os dias ela dizia: bom dia, minha filha, chorando, entre lágrimas. Hoje vai ser um dia maravilhoso. E ia numa instituição
Ela, depois de aposentada, ela ia numa instituição, trabalhava, ajudava as pessoas, fazia tudo, completamente fraca pelo processo depressivo e chorando, mas fazia. E eu a vi numa reunião mediúnica depois, de 2 ou 3 anos depois do desencarne dela, e ela chegou vestida de luz. O coração exalando, emitindo uma luz intensa. E uma auréola luminosa na cabeça. E ela me disse, eu sou a Aurora, a mãe da sua amiga. Porque eu não a conhecia aqui. Ela morava em Ribeirão Preto e a amiga trabalhava em Jales. Ela disse assim, eu sou a Aurora, a mãe da sua amiga. Eu disse, mas você tinha uma depressão terrível, segundo a sua filha. Pois é. Mas foi justamente por nunca ter desistido da vida, por nunca ter deixado que os pesares que eu trazia me impedissem de caminhar, é que eu ganhei a minha vida de volta. Eu tenho a minha vida de volta. Agora eu sou feliz. É isso que a benfeitora diz aqui, que é não transferir remorsos para o futuro. O que é não transferir remorsos? Tomar atitudes agora. Por mais dolorosa seja uma atitude que nós precisamos tomar, temos que tomar. Pior do que tomar decisões é manter os outros enganados, é criar situações negativas, é ludibriar o sentimento alheio. Porque quando nós não estamos seguros de uma coisa, não estamos caminhando para um lado certo, não estamos fazendo o que devemos, nós estamos enganando as pessoas. Estamos criando situações que podem gerar um pesar tão grande em nossa alma e de um futuro dificultoso, pesaroso, cheio de remorsos, que também não resolve nada, né? Mas é o que a gente experimenta quando não cumpre o dever, né? Quando não cumpre o dever que a gente tem diante da vida, né? Um mestre, informado que lavrara um grande e arrasador incêndio numa floresta próxima, convidou os discípulos para que juntos fossem plantar cedros no terreno calcinado. Inquieto, um discípulo retrucou-lhe, por que plantar cedro hoje, se ele demora 2000 anos para se desenvolver e alcançar a plenitude? Sem perturbar-se, o sábio respondeu, aqueles que foram queimados nunca nos informaram quem os houvera plantado. Embora oferecessem sombra e vida, ademais, já que demoram tanto para atingir a exuberância, não percamos tempo, a fim de não lhes atrasarmos o desenvolvimento. Então muita gente fala assim, eu sou muito imperfeito, não adianta ficar tomando uma atitude ou outra, eu não vou mudar assim. Mas os efeitos do que a gente está fazendo, ele vai se fixar em nós e vai ter o seu resultado no tempo. Uma atitude que a gente muda, um jeito de pensar, um jeito de sentir, muda muita coisa dentro de nós. Altera completamente a dinâmica da nossa alma, sem que a gente perceba. Coisas boas que nós estamos fazendo hoje levaram milênios para poder se instalar em nós. Como o cedro, não foram construídos de um dia para o outro. Aquela atitude boa, quando você olha para alguém e sente piedade, sente vontade de ajudar alguém, você vê com uma pessoa sofrendo, você se apiada, o teu coração se enche de vontade de auxiliar, de misericórdia. Você está achando que esse sentimento foi plantado, você nasceu com ele? Isso veio como graça divina, impresso no teu coração, no meu? Não. Foram conquistas que nós fizemos há séculos. A gente foi treinando isso, treinando, como o cedro, que você planta, tem que esperar 2000 anos para ele florescer, não importa. Uma mudança de hábito agora, ela vai ecoar no tempo. Quanto tempo isso vai levar para mudar a gente, não interessa, mas nós temos que começar agora. Porque a mudança começa das pequenas podas. A gente começa a podar os galhos estragados, ruins. E aos poucos nós vamos nos tranquilizando, nos acerenando. A gente começa a ver a vida diferente, com mais serenidade. Começa até a perguntar, fala, meu Deus, por que eu me preocupava com tanta coisa, né? Por que eu era tão aflito? As coisas são tão simples. Joana de Ângeles, ela fala isso também numa outra obra dela. Ela diz assim, não viva simplesmente, simplesmente viva. Permita que a vida te dê as oportunidades e aproveite essas oportunidades. Não passe pela vida vivendo sem perceber a vida que você está tendo. Quem são as pessoas que estão do teu lado? Quem são os afetos próximos? Quem são aqueles que estão dando arrimo à tua vida? Qual é o trabalho que você está desenvolvendo? Em que atividades você está locado, né, existencialmente falando? Tem que prestar atenção nisso, para irmos valorizando essa caminhada. Para irmos valorizando. A gente abre uma porta, pela nossa vontade, a vida abre duas, na mesma direção.
Agora, se eu ficar aqui chorando do lado de fora e não abrir a porta da minha necessidade, nada vai acontecer comigo. Se eu não tomo uma atitude, eu não vou desencadear reações positivas que vão direcionar o meu caminho, né? É preciso que a gente tome essa atitude. Jesus, o psicoterapeuta ímpar e excelente receita de paz, ele propôs: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A gente sofre tanto pelo dia de amanhã, mas não faz o que tem que fazer hoje. Olha a ironia, né? Olha o grande contrassenso. Nós estamos preocupados com o futuro, mas estamos esquecendo da maneira como nós estamos vivendo. O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou aproveitando essa oportunidade onde eu estou? Que é valiosa. O Emmanuel diz numa mensagem dele: dia igual a este não terás nunca mais. Outros virão, mas igual a este momento, você não vai ter nunca mais. Você vai ter outros parecidos, semelhantes, com outras oportunidades até semelhantes a essa. Mas essa oportunidade, essa aqui agora, que está na tua mão, essa não volta nunca mais. Por isso que a gente tem que estar atento para aproveitar cada uma delas da melhor maneira que a gente puder. Aproveitar a oportunidade de silenciar diante de uma ofensa, né? Porque você vai ter outras oportunidades de silenciar, mas igual a essa, nunca mais. E às vezes para aquela pessoa, naquele momento, aquele silêncio que você poderia dar diante da ofensa, era o diferencial, né? Era o que a pessoa precisava para mudar completamente o sentimento e o pensamento dela. Você ia provocar nela uma reflexão profunda. E tudo foi ajeitado para que isso acontecesse. E a gente perde a oportunidade. A gente vai ter até outra oportunidade, mas igual a essa, nunca mais. De frear para não falar o que não deve, né? Não dizer coisas que a gente não deveria dizer a ninguém. Tudo isso a gente precisa ficar atento, prestar atenção. Porque o desencadeamento disso é que é o futuro. Cada atitude tomada agora desencadeia reações e ações, né? Futuro este que nós não devemos nos preocupar. Devemos nos preocupar com o presente. Porque se o presente é o gerador do futuro, o que eu tenho que fazer? Preocupar com o presente, não dormir por conta do futuro. Quanta coisa a gente imaginava que ia acontecer de um jeito e aconteceu de outro. Tudo estava indicando que o resultado seria o pior possível. Quando vai chegando próximo, coisas acontecem à volta, pessoas entram na situação e muda tudo. Basta que uma pessoa entre na situação, muda completamente a história, né? Muda completamente. Nós não temos que fazer previsões pessimistas das coisas, embora o momento seja para isso. Você está olhando, não vê saída e está tudo muito ruim. Não quer dizer que vai continuar assim. Amanhã é um outro dia e as coisas vão se editando à medida que o nosso sentimento também vai se adequando. Então, lidar com confiança, fazendo tudo que... Bom, eu fiz tudo que eu podia. Tudo que era possível da minha parte fazer, foi feita. Então, o amanhã já não me pertence mais. Não depende mais de mim. Aí, resignado, a gente pode lembrar que amanhã pode ser diferente de hoje. A Joana de Anjos também fala, ela diz assim: sempre entre uma grande decisão e o momento que você está, coloque uma noite no meio. Para quê? Para que a gente possa, como espírito, tomar ciência de uma série de coisas que como corpo a gente não consegue. Como espírito encarnado a gente não consegue tomar. Então a noite faz com que a gente saia do corpo, paire sobre os problemas e visualize eles de uma dimensão que quando estamos aqui no corpo a gente não consegue fazer. A gente até vê, espiritualmente falando, mas o corpo físico oblitera a nossa razão e não permite que o espírito tenha a grandeza da visão que ele pode ter como espírito. Então à noite a gente sai, vai encontrar amigos, né? Vai encontrar companheiros e a gente pode voltar no outro dia com uma decisão muito melhor do que a decisão que a gente tomaria hoje, né? Assim, então, cada instante merece investimento, o investimento da nossa atenção. Então, cada momento da nossa vida merece a nossa atenção. Nós precisamos estar focados
naquilo que a gente deseja, né? E procurando tirar do coração as inquietações. Porque, na verdade, elas são o quê? Reflexos de um passado que a gente trouxe para transformar. O inquieto é aquele que sabe que precisa fazer, mas não tem ainda a coragem e as energias suficientes para tal. Então se desespera. À medida que a gente vai construindo essa nova realidade, que a gente vai se aquietando, se tranquilizando, né? Prestando menos atenção nas sensações e acreditando mais na resolução das coisas, tomando atitudes, as coisas começam a andar melhor. Nós nos prendemos muito aos desconfortos da nossa vida, porque nós estamos acostumados, como a criança, a receber as recompensas que os pais viciam os filhos desde pequeno. Se você fizer isso para mim, eu te dou aquilo. Se você cumprir esta tarefa, eu te recompenso. E essa é uma grande ilusão. Nós não viemos à Terra para sermos recompensados, mas para buscar edificar no nosso coração os valores nobres, que nos dê muito mais do que compensações, que nos dê sustentação. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para criarmos no coração um lastro resistente e forte, onde edificaremos as nossas melhores aspirações. Por isso aqui asseverou Jesus: não vos inquieteis, porque a inquietação transforma-se em balbúrdia íntima, os valores se confundem e a alma enfraquece o seu poder de ação. Por isso, é preciso que nós olhemos para a existência como alguém que olha para um campo virgem e sabe que precisa cultivá-lo. Haveremos de arrancar aí as ervas daninhas, cortar os arbustos que impedem que semeemos, que lancemos a vida no chão, juntarmos os feixes e queimarmos nas fogueiras da paciência, da tolerância, todos os contratempos que paralisam a nossa caminhada, mas que nunca impedirão a nossa decisão. É preciso que nós tomemos resoluções, decidindo sobre a nossa vida. Por isso disse o venerando Senhor: o amanhã pertence a Deus, porque não devemos nos inquietar por ele, mas cultivemos agora, nesse instante, junto com os corações que caminhamos, as luzes que irão iluminar nossa própria estrada, e poderemos ainda abrigar outros corações para que caminhem conosco, até que possuam forças próprias para prosseguir. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, indicou-nos o venerando Senhor, dizendo que nós podemos amar para que os outros amem como puderem e nós nos felicitemos com o amor que estivermos dando. Que Ele nos abençoe nesta manhã de paz para sempre. Assim seja.